Congresso, STF, empresas, família, todas essas coisas têm uma característica em comum que, se você souber qual é, você vai estar um passo à frente para entender não só o Brasil, mas também o mundo e talvez até seu próprio dia a dia. Tranquilo, o nome do vídeo entrega, são todas instituições. Mas você tem clareza no que isso significa? Meu objetivo aqui vai ser não só desmistificar o assunto, mas também te dar uma boa base para participar com muito mais presença em qualquer debate do tipo. Essa é uma questão que pode acabar sendo bastante profunda e não é à toa que ela é estudada por várias áreas, como sociologia, ciência política, economia, direito e várias outras. Então não é de se estranhar que, se você não é introduzido no assunto e procurar uma definição por aí, você vai acabar achando algo que te soe distante, estranho, no geral algo que você não consegue se inserir. Mas, na verdade, esse é um assunto que é bastante natural para todo ser humano, desde que explicado de maneira que você consiga justamente se inserir nele. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo, começando por dois elementos principais. O primeiro elemento é o cognitivo. Vamos pensar numa sala de aula. Imagina que você vai ter uma prova com um professor que você sabe que é desatento e você não estudou muito. Provavelmente, uma das coisas que você pode pensar é: vou colar, esse cara não vai nem se ligar. Agora imagina a mesma situação, mas com um professor extremamente atento. Talvez você pense: putz, se eu colar, esse cara vai me pegar. Ou, se você for mais malandrão, você pode pensar: pô, agora eu vou ter que ficar bem mais ligeiro. Esse é um raciocínio que parece um pouco óbvio, mas ele é bastante revelador sobre como a nossa cabeça funciona. Primeiro, ele mostra que você estabeleceu um objetivo em relação ao contexto que você estava. Ele mostra que você reconhece as suas chances de sucesso, mostra que você consegue calcular a sua capacidade de realizar esse objetivo. E ele mostra também que você tem uma boa noção das regras que te cercam e do quão reforçadas essas regras estão sendo, o que te permite burlar ou não essas regras. Todas essas coisas definem o elemento cognitivo. Em essência, ele nada mais é do que as atividades que o seu cérebro realiza para chegar em um determinado objetivo ou conclusão. Isso posto, a gente pode ir para o segundo elemento, o normativo. Colar é proibido, certo? A escola ou o professor definiu essa regra com a ideia de garantir que a prova vai representar o conhecimento que você absorveu ao longo das aulas. Nesse sentido, a regra é uma condição artificial, ou seja, é uma escolha, para que uma determinada tarefa seja realizada de um determinado jeito. A ideia de prova não é inerente à ideia de aprender. Por exemplo, quando você está aprendendo alguma coisa que te interessa, você não pensa: nossa, hora da prova. Você provavelmente pensa: nossa, entendi, não vejo a hora de usar isso. Ou seja, a regra é uma condição colocada para que as atividades sigam um determinado caminho por qualquer que seja o motivo. E é aqui que a coisa começa a ficar mais interessante. A gente viu que existe um processo cognitivo e um processo normativo envolvido em fazer uma prova e na decisão de colar ou não. Mas por que fazer a prova para começar? O que torna justo a escola ter o direito de classificar o meu desempenho? Porque a gente, como sociedade, aceita a autoridade dela no formato que ela tem. E é isso que fundamentalmente sustenta qualquer instituição: a crença social na autoridade dela. Para exemplificar a importância dessa crença, vamos sair da sala de aula e vamos para a quadra. Pensa numa partida de futebol, que o juiz não tá dando falta nem cartão para outro time, você fica tomando porrada e nada acontece. O que você vai fazer? Se sua resposta envolveu qualquer forma de mudar como você está jogando, significa que a sua crença em relação à instituição partida mudou. Essa crença ter mudado significa que os seus processos cognitivos, as decisões dentro da partida e a normatividade da partida, a maneira que você interpreta e aplica as regras, vão mudar, mudando completamente a partida como um todo. Esse exemplo da partida, ele revela algumas coisas importantes que a gente precisa explorar. Primeiro, a partida nos revela que regras, como as próprias instituições, são também um produto da crença dos envolvidos. Por exemplo, mesmo que cotoveladas não sejam parte oficial da partida, assim que os jogadores passaram a usar esse recurso e a partida não encerrou ou o juiz não puniu, ficou acordado nas entrelinhas que cotoveladas passaram a ser aceitáveis, pelo menos nessa partida. Então,
Regras que não refletem o interesse dos envolvidos ou que não possuem agentes para reforçá-las, os chamados fiscalizadores, passam a ser esquecidas ou completamente deturpadas. A segunda coisa que a partida nos revela é que instituições funcionam baseadas em incentivos, sejam eles positivos ou negativos. Por exemplo, bater no adversário numa partida, não ser punido e conseguir uma vantagem com isso é um incentivo positivo para você continuar batendo. Agora, apanhar e o adversário não ser punido é um incentivo negativo para você seguir as regras. Assim, quando a gente pensa em instituições, a gente precisa pensar em que incentivos estão sendo gerados a partir das decisões e atitudes dos envolvidos. Mas por que tudo isso importa? Porque as grandes instituições políticas que a gente vê nas notícias todos os dias não são diferentes do que a gente viu até aqui. O Supremo, o Congresso, os mais diversos órgãos, são todos grupos que possuem autoridade porque a gente, como sociedade, acredita na autoridade deles. Isso significa que instituições podem ter uma série de formatos e responsabilidades diferentes, dependendo de como cada sociedade se formou e pensa. Mas mais do que isso, como a partida de futebol, que ao mudar as regras muda a experiência de todos os jogadores, instituições têm impactos completamente diferentes na sociedade dependendo da forma que elas tiverem. Por isso, é importante a gente conhecer como elas são estruturadas e como os agentes que compõem elas lidam com as regras.